Capítulo 35. Lições tiradas das parábolas. Foi-me mostrado que a parábola dos talentos não tem sido plenamente compreendida. Esta importante lição foi dada aos discípulos para benefício dos cristãos que viveriam nos últimos dias. E estes talentos não representam meramente a capacidade de pregar e instruir pela palavra de Deus. A parábola aplica-se aos recursos temporais que Deus confiou a seu povo. Aqueles a quem foram dados os 5 e os 2 talentos negociaram e duplicaram aquilo que lhes fora dado em depósito. Deus exige que os que possuem bens aqui ponham seu dinheiro em giro para ele, ponham-no na causa para espalhar a verdade. E se a verdade habita no coração do recebedor, ele também, com seus recursos, ajudará a enviá-la a outros. E por meio de seus esforços, sua influência e seus meios, outras pessoas abraçarão a verdade e começarão, por sua vez, a trabalhar para Deus. Vi que alguns dentre os que professam ser seu povo são como o homem que escondeu talento na terra. Impedem que seus bens sejam de proveito na causa do Senhor. Pretendem que os mesmos lhe pertencem e que eles têm o direito de fazer o que lhes aprouver com o que é seu. E não se salvam pessoas mediante cuidadosos esforços de sua parte com o dinheiro de seu Senhor. Os anjos fazem um fiel relatório da obra de todo homem, e ao ser feito juízo sobre a casa de Deus, registra-se a sentença de cada um junto ao seu nome, e o anjo é comissionado a não poupar os servos infiéis, mas a derribá-lo no tempo da matança. E o que lhes fora confiado em depósito lhes é tirado. Seu tesouro terrestre é então dissipado, e perderam tudo. E as coroas que poderiam haver usado caso tivessem sido fiéis, são colocadas na fronte dos que foram salvos pelos servos fiéis, cujos recursos estiveram constantemente em giro para Deus. E cada um que foi salvo por intermédio deles, acrescenta estrelas à sua coroa de glória, aumentando-lhes a recompensa eterna. Foi-me mostrado também que a parábola do mordomo infiel nos deve ensinar uma lição. Granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Lucas capítulo 16, verso 9. Caso empreguemos nossos bens para a glória de Deus aqui, depositamos um tesouro no céu. E quando todas as posses terrenas tiverem desaparecido, o mordomo fiel tem como amigos a Jesus e os anjos, para recebê-lo no lar, nas eternas moradas. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Lucas capítulo 16, verso 10. Aquele que é fiel em suas posses terrestres, que são o mínimo, fazendo o cuidadoso emprego daquilo que Deus lhes emprestou aqui, será fiel à sua profissão de fé. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Lucas 16, verso 10. Aquele que retém de Deus aquilo que ele lhe emprestou, será infiel a todos os respeitos nas coisas de Deus. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Lucas 16, verso 11. Se nos demonstramos infiéis no uso do que Deus nos empresta aqui, ele nunca nos dará a herança imortal. E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Lucas capítulo 16, verso 12. Jesus nos comprou a redenção. Esta nos pertence. Somos, porém, colocados aqui em prova, a ver se nos demonstramos dignos da vida eterna. Deus nos prova confiando nos bens terrenos. Se somos fiéis em dar abundantemente daquilo que Ele nos emprestou, para levar avante sua causa, o Senhor nos pode confiar a herança imortal. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Lucas capítulo 16, verso 13 e Mateus capítulo 6, verso 24. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João capítulo 2, verso 15. Deus se desgosta com a maneira negligente, frouxa, em que muitos dos que professam ser seu povo dirigem seus negócios mundanos. Parecem ter perdido todo o senso de que a propriedade que estão usando pertence a Deus e lhe devem prestar contas de sua mordomia. Alguns têm os negócios seculares em total confusão. Satanás observa tudo isto e dá o golpe no momento oportuno, tirando, por seu mau uso,
muitos recursos das fileiras dos observadores do sábado, e esses meios vão para as fileiras dele. Alguns, já idosos, não querem tomar quaisquer providências quanto a seus negócios seculares e inesperadamente adoecem e morrem. Os filhos, que não têm interesse na verdade, tomam a propriedade. Satanás manobrou da maneira que lhe convinha. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Lucas capítulo 16, versos 11 e 12. Foi-me mostrado o terrível fato de que Satanás e seus anjos têm tido mais que ver com o uso da propriedade do povo que professa ser de Deus do que o próprio Senhor. Os mordomos dos últimos dias são imprudentes. Permitem que Satanás lhes controle as questões de negócios e leve para as próprias fileiras aquilo que pertence à causa de Deus, e nela deveria estar. Deus observa vocês, mordomos infiéis, e os chamará às contas. Vi que os mordomos de Deus podem, mediante fiel e cuidadosa administração, manter seus negócios neste mundo ordenados, exatos e corretos. E é especialmente privilégio e dever dos idosos, dos fracos e dos que não têm filhos colocarem os recursos de que dispõem onde eles possam ser empregados na causa de Deus, caso eles sejam subitamente tirados. Mas vi que Satanás e seus anjos exultam ante o êxito que obtém nesse assunto. E os que devem ser sábios, herdeiros da salvação, quase deixam voluntariamente o dinheiro de seu senhor escapar-lhes das mãos para as fileiras do inimigo. Por esta maneira, fortalecem o reino de Satanás e parecem sentir-se muito sossegados a esse respeito.